Olá, olá a todos, caros amigos e seguidores do canal do Boss, sejam todos muito bem-vindos uma vez mais à minha companhia. E então vamos ter aqui mais um herói para analisar e comentar, um herói que diz respeito à quarta temporada, à temporada do Dragão Ancião, que está a decorrer neste preciso momento. E então temos um novo herói de nome Powry, e antes de avançarmos, quem é Powry na mitologia? Powry é um gnomo, ou seja, um goblin, que vem da mitologia não, ele é ali daquela zona entre a Inglaterra e a Escócia, ali da fronteira, e este goblin vivia então em castelos que teriam sido palco de tiranias e de grandes massacres. Portanto, seria ali a zona onde este Powry, digamos, existia. Portanto, é ali entre a Inglaterra e a Escócia, vem dessa zona esta lenda do Powry. Ele também é conhecido pelo Red Cap, ou seja, pela capa vermelha. Então vamos lá falar aqui de Powry no jogo. Como vocês estão aqui a ver, graficamente irrepreensível, cá está o gnomo, ou seja, o anão que vivia nos castelos, ali naquela zona entre a Inglaterra e a Escócia. Ele é de elemento de fogo, cor vermelha. Cá está o Red Cap, como também era conhecido. Ele era conhecido pelo Powry ou pelo Red Cap. Red Cap quer dizer capa vermelha. Vamos verificar que ele tem 829 de poder elevado, ou seja, nível 80, sem emblema nenhum. Ele atinge 829 de poder. Ele é da classe Mago, subclasse número 2, Escola de Magia da Guerra. Tem a sua fonte, como todos os heróis da quarta temporada, e existem bónus para estes heróis. É claro que quanto mais heróis vocês levarem da mesma família, da mesma fonte, mais forte que será então o bónus. Ou seja, neste caso, 24, 28, 32 ou 36% de possibilidade de criar as famosas gemas assassinas de dragões. Gemas essas que causam 50 pontos de dano aos inimigos em cada turno sempre que são usadas. E as gemas assassinas de dragões só podem ser criadas na cor do herói que as cria. Neste caso, ele é vermelho, irá criar nas pedras vermelhas. Portanto, não esquecer este pequeno pormenor. Elas atingem os heróis com aqueles raiozinhos e causam 50 pontos de dano em cada um deles em todos os turnos. Tem aqui mais uma habilidade. Diz, próxima habilidade especial, dano diminuído. Ou seja, as primeiras 3 vezes que este herói sofrer dano por habilidades especiais será reduzido em 20%. Portanto, sempre que as primeiras 3 vezes que os adversários com as suas habilidades especiais atingirem aqui o Powry, será reduzido em 20% o seu ataque na totalidade. Portanto, tem um ataque enfraquecido nas primeiras 3 vezes, porque depois a partir das 3 vezes o ataque vem normalíssimo. Vamos ver aqui o seu ataque, 795 de ataque, um ataque muito, muito forte, muito alto, 739 de defesa, uma defesa baixa, 1424 de saúde. Como viram e como estamos aqui a verificar, o ataque muito forte em relação à defesa, o que faz dele um herói atacante. Vamos ver aqui a sua habilidade especial, chama-se Decapitação Fatal, carregamento rápido de maná e transforma as 2 pedras vermelhas aleatórias em gemas exterminadoras de dragão. Isto já estava ali, já eu vos disse como é, né? E estas gemas causam 50 pontos de dano em cada adversário em todos os turnos. Além disso, causa 280% de dano ao alvo e aos inimigos próximos. Tem um ataque triplo que atinge 3 adversários da mesma forma ou com a mesma potência de 280% em cada um deles de dano. Portanto, tem um ataque triplo que atinge 3 adversários em simultâneo, causando 280% em cada um deles. Depois, os alvos que sofrerem dano com o ataque inicial sofrem 450 de dano adicional ao longo de 3 turnos. Ou seja, depois, durante 3 turnos, esses heróis ainda irão continuar a sofrer dano. Um dano faseado de 450% de dano adicional ao dano que já tinha sido dado. Portanto, durante 3 turnos ainda irão sofrer 450% de dano adicional.
Depois diz, o alvo e os inimigos próximos ficam com menos 35% de defesa contra habilidades especiais, ou seja, irá reduzir a defesa só contra as habilidades especiais em 35% durante 3 turnos. Por cada gema matadora de dragão no tabuleiro, reduz mais 3%, pode acumular até 10 gemas. Neste caso, irá reduzir de poder logo 35%, mas por cada gema matadora de dragão, por cada uma delas ainda irá reduzir mais 3% e acumular até o máximo de 10 gemas. Imaginemos que tem o máximo de 10 gemas, será 30%, a juntar aqui aos 35%, já irá dar 65% de redução de defesa, o que é uma barbaridade. Portanto, atenção neste pormenor, que ele irá reduzir a defesa em 35% logo de base, mas por cada gema são mais 3% que adiciona àqueles 35%. Se o dano direto desta habilidade de matar um inimigo cria 2 gemas matadoras de dragão, portanto, se o dano direto, ou seja, quando ele disparar, matar algum inimigo, irá logo criar 2 gemas matadoras no tabuleiro. Vamos lá então aqui, trocar aqui por miúdos. É um herói vocacionado para o ataque, como eu vos disse. Um herói que vocês, neste caso, devem aqui subir o seu ataque ainda para ficar ainda mais forte. Quanto à colocação na equipa, este herói deve ser colocado à esquerda da vossa equipa, especialmente no canto esquerdo. Porquê? Porque ele irá provocar uma baixa de defesa nos inimigos. Portanto, isso depois, se algum adversário ou se algum nosso aliado já estiver carregado, já provoca mais dano. Portanto, à esquerda deve ser o sítio ideal para este herói atuar na equipa. Canto esquerdo será o local ideal aí para o Powery atuar. Contudo, este herói deve ser acompanhado por mais heróis da mesma família, o que é óbvio, né? Porque se vocês tiverem muitas gemas matadoras de dragão no tabuleiro, ele ainda irá reduzir muito mais a defesa. Portanto, além de ter uma base já de 35%, por cada gema irá aumentar em 3% até um máximo de 10%. Imaginemos que temos muitas gemas lá, irá sofrer uma baixa defesa muito importante e muito significativa nos inimigos. Portanto, acompanhar este herói com heróis com o mesmo símbolo, ou seja, com este símbolo, será muito importante para que se potencie ainda muito mais, digamos, aqui a habilidade do Powery. É um herói, como eu vos disse, vocacionado essencialmente para o ataque. Um herói que vocês, se o conseguirem, vai ser bastante útil na vossa equipa. E claro, digamos, o ideal será atuar com 5 heróis, entre eles, né, mais 4, da mesma família, para que o tabuleiro esteja repleto de gemas matadoras de dragão. Aí sim, aqui o Powery fará muito, mas mesmo muito estrago nas equipas adversárias. Portanto, fica então aqui esta análise. Neste caso, como eu vos disse, emblemagem na parte ofensiva, seguir tudo o que é espadas, apanharem todas as espadas possíveis na grelha de talentos. A colocação na equipa à esquerda da vossa equipa e a avaliação, eu vou dar um 8,5 aqui a este Powery, porque realmente também é um herói bastante forte para vocês terem aí na vossa equipa e bastante útil, assim vocês tirem o máximo partido, porque isto é sempre uma questão de se tirar o máximo partido dos heróis. Porque é assim, porque se vocês não tirarem o máximo partido dos heróis, os heróis, é claro que têm a sua capacidade reduzida, digamos, na sua essência, e depois vocês podem dizer assim, mas este herói até não é assim grande coisa, porque não faz nada de especial. Pois não, porque não está devidamente acompanhado com outros heróis que, digamos, potenciem para que tirem o máximo partido aqui das suas características. Portanto, isto é tudo uma questão de conjugar as habilidades dos heróis uns com os outros e tudo uma questão de se conjugar todos os pormenores que os heróis possam ter para que se tire o máximo partido deles. Neste caso, o Powery será também
atuar com mais heróis da mesma fonte, da mesma família. Também poderá ser conjugado com heróis que reduzam a defesa elemental, por exemplo, para que se acumule a defesa, digamos, a redução de defesa elemental com o ataque dele. É claro que é sempre uma questão de conciliar todas as habilidades que se possam para formar uma equipa muito poderosa. Portanto, fica então aqui esta análise deste herói, do Powery. Espero que consigam, porque é muito difícil, está muito difícil mesmo, conseguir heróis. Não é só vocês que não conseguem, somos todos, digo-vos todos, que estamos com dificuldades em obter heróis. Portanto, fica então aqui esta minha análise. Espero que tenham ficado, digamos, bem esclarecidos. Se não ficarem e quiserem, podem perguntarem aí nos comentários, que eu terei, digamos, todo o gosto em explicar de outra forma. Despeço-me com a amizade desde sempre. Um grande abraço aqui da minha parte. Até uma próxima, se Deus quiser.